Porto é a segunda maior cidade de Portugal, conhecida mundialmente pelo seu vinho, pelas suas pontes, arquitetura antiga e contemporânea e pelo seu centro histórico classificado como Património Mundial pela Unesco. À beira-rio, a Ribeira tem casas típicas, bares e restaurantes que revelam aromas e sabores que fazem parte desta cidade. Há ainda muitas outras atrações, monumentos e museus, assim como um calendário cultural cada vez mais preenchido. Esta cidade é também o ponto de partida para a descoberta de Vila Nova de Gaia, na outra margem do Rio Douro, onde existem as famosas caves de vinho do Porto e onde vamos iniciar esta nova série de programas dedicados ao enoturismo. É comigo e com este guia que vai viajar pelo país para conhecer os melhores enoturismos de Portugal. E quem melhor recebe, merece destaque. Aproveite para também ficar a conhecer boas sugestões onde dormir e onde comer. Quem gosta de vinho não pode deixar de visitar as Caves de Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia, espaços que documentam a história invulgar daquele que é um dos mais conhecidos vinhos do mundo. No passado, os tradicionais barcos rabelos traziam as pipas pelo Rio Douro abaixo até às Caves de Gaia, mais úmidas e frescas, ideais para o envelhecimento do vinho. Hoje, a realidade é bem diferente, mas muitas das marcas históricas continuam a utilizar as suas caves como sempre o fizeram. Entre cascos e balseiros, os homens trabalham enquanto se fazem visitas guiadas, se conta a história do vinho do Porto e provam os vinhos. Está preparado para a sua primeira visita? Estamos na Sandman, uma das mais emblemáticas caves de Vila Nova de Gaia, pertencente hoje ao Grupo Sograp. A Sandman situa-se junto ao rio em Vila Nova de Gaia, numa emblemática construção de 1811. Mas a história da empresa iniciou em 1790, quando George Sandman fundou a marca batizada com o seu apelido. O negócio envolvia vinho de Portugal e Espanha, o Porto e o Jerez, daí surgir no seu logotipo Don Sandman, uma imagem reconhecida mundialmente de capa negra, tipicamente utilizada pelos estudantes portugueses, e o sombreiro de abas largas, usual entre os cavalheiros de Jerez. Desde 2001, a empresa pertence ao grupo português de Sograp. Joana, sei que as visitas aqui na Sandman são feitas pela encarnação do Dom Sandman. Como é que é isso? É verdade. A Sandman foi fundada em 1790 por um jovem escocês que na altura começou um negócio focado no vinho do Porto e no vinho de Jerez. E, portanto, desde cedo surgiu também a necessidade de ter uma imagem de marca que simbolizasse precisamente este negócio. O Don, como ele é conhecido, surge em 1928, foi desenhado por um artista, o George Massett Brown, que na altura nos propôs precisamente porque a imagem deste boneco, digamos assim, simbolizava os dois principais negócios da empresa. Obviamente que sendo uma imagem de marca tão forte e tão reconhecida internacionalmente, a Sandman entende que é uma mais-valia para as visitas chegarem aqui e serem guiadas, apesar de ser uma equipa de guias profissionais devidamente treinada, que fala as várias línguas consoante as necessidades de facto de quem nos visita, consideramos que é uma mais-valia percorrer as caves com o Don. E esse percurso, como é que é feito? O que é que as pessoas podem descobrir aqui na cave? É uma visita muito diversificada, porque logo no início, até antes das pessoas entrarem na cave, podem visitar o nosso museu. Esta é uma área onde nós, de facto, temos exposto todo o nosso espólio artístico e cultural, porque a Sandman é uma marca que desde cedo, aliás, falámos do Don, a própria imagem de marca, é uma marca que desde muito cedo investiu em comunicação e neste lado de registros de marca e de marketing como nós hoje conhecemos e, portanto, sem dúvida que temos um património grande e que as pessoas podem visitar e conhecer mesmo antes de entrar na cave. A experiência da cave é muito engraçada porque, a distinto do museu, as pessoas entram, batem na pipa e perguntam se há vinho lá dentro, porque estão na dúvida se de facto aquilo está ali só para eles verem ou se o vinho se armazena de facto nestas pipas e naqueles espaços. E ficam espantadas quando nós dizemos que é real e de facto é um museu com vida, se assim se pode chamar, porque durante o percurso é normal nós vermos trabalhadores a fazerem processos que são normais no tratamento do vinho do Porto e sem dúvida nenhuma que as pessoas gostam de
passear e de vivenciar, digamos assim, o que é uma cave mesmo tal e qual ela existe e tal e qual faz parte para o processo depois de envelhecimento do vinho do Porto. E culminamos sempre com uma prova, não se pode falar de vinho sem o provar, portanto terminamos sempre as visitas com uma prova que é variada e adequada consoante os consumidores, de onde vêm, que tipo de vinhos gostam, aquilo que querem provar ou não, pode ser uma coisa mais simples ou maior e mais complexa. Essa parte agrada-me. Podemos ir provar vinhos? Vamos com todo o gosto, é o ponto alto das nossas visitas sempre. Joana, sei que existe uma prova básica, mas temos aqui uma prova especial. Sim, eu gostava de aproveitar a vossa visita e, portanto, queria-vos mostrar aqui o Sandman 10 anos e o Sandman 20 anos. São vinhos excepcionais. O Tawny, porque tem um processo de envelhecimento maior, mantendo, aqui no 10 e no 20 anos, mantendo ainda os aromas originais da fruta, porque não teve o tempo suficiente no casco para os perder, são vinhos que já representam aqui algum envelhecimento e, portanto, no 10 anos, se calhar, ainda temos mais evidente esta fruta original. São vinhos que acompanham muito bem uma entrada, pode ser doce ou salgada, normalmente salgada, mas que combinam na perfeição, isto se calhar é uma boa dica, com os doces conventuais portugueses. Todos aqueles doces de ovos tão tradicionais de Portugal são a combinação perfeita para estes vinhos. E depois o 20 anos, que eu acho que posso dizer que é o meu vinho de eleição. Deve ser servido fresco, muitas vezes uma pessoa não sabe a que temperatura servi-lo. É um vinho que eu tenho no frigorífico e que eu tenho sempre em casa. E tem outra coisa fantástica, que se calhar também, eu gosto muito de ver isto na lógica educacional, porque as pessoas visitam-nos e nós queremos que elas saiam daqui com uma mensagem e que tenham aprendido alguma coisa, ou seja, que não seja só parte de um roteiro de visita à cidade, mas que de facto saiam daqui embaixadores do vinho do Porto e embaixadores da Sandman. Estes vinhos, tanto 10 como 20 anos, como já tiveram todo o processo de envelhecimento nas caves, eles aguentam 2 meses no frigorífico na perfeição. E muitas vezes eu pergunto, quando tenho a possibilidade de receber visitas aqui, qual é o outro vinho no mundo que faz isso, não é? Porque nós é vinho, abrimos, saboreamos, pomos no frigorífico e ele fica lá o tempo que for preciso e estes vinhos são perfeitos para isso. Fantástico. Obrigada, Joana, pela visita. Voltem sempre. Estamos agora no espaço Porto Cruz, que não sendo uma cave, é um centro multimédia que oferece uma experiência vínica única ao visitante. A tradição do vinho vista pelas novas tecnologias. Instalado num edifício do século XIX, o espaço Porto Cruz foi recuperado e decorado modernamente, tendo como base a misteriosa e intemporal Mulher de Negro, uma imagem de marca que exprime a riqueza e a magia das cores dos vinhos Porto Cruz. O interior do edifício recria o movimento das suas vestes pelos diferentes pisos, libertando um pé direito total que vai do piso térreo ao topo do edifício. Um local original onde se conhece o vinho através das novas tecnologias. A Porto Cruz tem caves que podem ser visitadas, mas estamos aqui num sítio completamente diferente, que foi preparado para receber os visitantes. Exatamente, essa foi a nossa opção, porque as caves da Porto Cruz e da Dalva são na zona alta de Vila Nova de Gaia e o que acontece é aqui, não é? E, portanto, a nossa opção na altura foi: vamos construir aqui umas caves em frente, aqui na zona ribeirinha, ou vamos fazer uma coisa diferente? E optamos por fazer uma coisa diferente, mas um centro de visita e interpretação do Douro e do vinho do Porto sem pipas, com experiências multimédia, interativas, onde as pessoas são desafiadas, por exemplo, logo à entrada, a saberem qual é o seu Porto Cruz em função das suas preferências sensoriais e depois fazerem uma viagem pelo espaço, passando pela região, em pequenos filmes, muito focados pela geografia, pela história, pelo Douro e pelas estações do ano, tendo depois um pequeno momento de relax e verem uma história de encantar. Tudo história... sempre através de vídeos e de sons e dos próprios sons da natureza. Depois, vindo aqui para esta sala, onde pretendemos proporcionar a quem nos visita a possibilidade de provarem numa mesa de provas profissional, como se fosse um enólogo aqui a trabalhar, e depois acabando as experiências, seja no restaurante de Castro,
com a possibilidade de fazerem associações gastronómicas à nossa gastronomia tradicional e aos nossos vinhos, ou então depois no Terraço Lounge 360, no último andar, onde podem ter novas experiências com novas formas de consumo de vinho do Porto. São muitas opções. O que é que as pessoas gostam mais nisto tudo? É difícil escolher? É difícil escolher e depende também da época do ano. Naturalmente que a parte multimédia interessa muitas pessoas, não é? E este primeiro jogo das pessoas poderem perceber qual é o seu vinho do Porto em função das suas preferências sensoriais é sempre muito interessante. No verão, claramente que a possibilidade de desfrutarem do terraço com um cocktail de vinho do Porto, com esta vista absolutamente soberba sobre o Porto, é um must que as pessoas não esquecem. E podemos provar algum desses vinhos? Claro que sim, com muito gosto. Vamos a isso. Vamos a isso. Temos aqui uma prova de diferentes cores e diferentes tonalidades, é o que se chama uma prova colorida. Exatamente. A ideia é essa mesmo. Estou-lhe aqui a propor quase uma prova de vinho do Porto em segundo dois eixos. Muito bem. Um horizontal, onde temos aqui a gama toda das cores de vinho do Porto, as 4 grandes famílias de vinho do Porto, branco, rosé, Tony e o Ruby, a família Ruby, e depois uma prova vertical, onde temos nos brancos um reserva, um 20 anos e um 40 anos de dry white. E as pessoas ainda fazem muita confusão, porque há pessoas que ainda não sabem bem o que é o vinho do Porto, não é? Falam, olha, é capaz de me dar uma sugestão de um bom vinho do Porto, isto é tão vasto, não é? Aquilo que é preciso dizer é que não há um vinho do Porto, há muitos vinhos do Porto. Agora, enfim, reconhecemos que o vinho do Porto não é fácil de comunicar. E, de facto, isso é uma tentativa que nós fazemos aqui, não só nesta sala, em que tentamos descodificar de uma forma fácil, facilmente perceptível para as pessoas, o vinho do Porto. E aqui, de facto, percebe-se aqui que temos 4 grandes famílias, 4 grandes cores do vinho do Porto, mas, sobretudo, depois, para os mais jovens, no terraço, quando lhes propomos novas formas de consumo do vinho do Porto, nomeadamente em cocktails, fáceis, onde os sabores sejam facilmente percebidos pelas pessoas. Muito bem, eu aposto na descomplicação do vinho, mas vou escolher o vinho mais complexo desta prova, que é o 40 anos, para brindar a esta grande visita. Obrigada. Muito obrigado, Maria João, e são sempre bem-vinda. Obrigada. Construído em 1890, este sempre foi um armazém de envelhecimento de vinhos do Porto da Grahams. Recentemente remodelada, esta cava é sem dúvida uma das mais procuradas, não só para provar bons vinhos, como também bons petiscos. Os Symington produzem vinho do Porto desde 1882, mas o seu envolvimento nos negócios do vinho remontam a 1652, há 14 gerações. A família detém várias marcas de vinho do Porto e é hoje a principal proprietária de vinhas no Douro, 965 hectares distribuídos por 26 quintas. O projeto de reabilitação permitiu dar a conhecer diversos espaços onde atualmente existem os armazéns, mas também outros espaços funcionais. A Grahams tem uma grande tradição. Sim, a história da Grahams remonta a 1820, quando 2 irmãos escoceses fundaram a Grahams. A família Symington entra na Grahams com a chegada do Andrew James Symington em 1882 ao Porto, ainda um jovem de 19 anos que veio integrar os quadros da Grahams. Estamos num edifício de 1890, que foi precisamente construído no ano em que a Grahams também adquiriu a Quinta dos Malvedos. E há cerca de 3 anos atrás fizemos uma grande remodelação nas nossas caves para dotar o espaço de mais competências e mais valências para as pessoas usufruírem de uma melhor experiência. Sim, porque tem imensa coisa. Podemos visitar não só as caves, como depois terminar esta boa visita com um excelente petisco. Como é que... É verdade, aqui nós consideramos que realmente as pessoas quando vêm aqui
usufruindo de uma experiência diferente, uma experiência que nós chamamos de experiência Grams. As pessoas podem escolher vários tipos de provas, tem uma visita, temos o nosso museu, onde também podem conhecer a história da família Symington e também um pouco da história do vinho do Porto. A visita é sempre guiada pelas nossas pessoas que fazem a diferença em relação à visita. Estão formadas para isso. Exatamente, muita formação, investimos muito em formação das nossas pessoas, acreditamos que são estas pessoas que são a cara da empresa e, portanto, que mantêm um contacto direto com o visitante e tornam a experiência deles aqui única. No final, podem degustar vários vinhos. Temos desde provas mais simples até provas mais elaboradas, em 2 espaços diferentes. Temos a nossa sala vintage, onde as pessoas podem ter uma experiência mais próxima de vinhos de topo. Maior complexidade. Exatamente. Podem usufruir de seguida também de uma vista maravilhosa sobre Gaia e Douro e no final podem vir ao restaurante Vino e degustar alguns petiscos e fazer também uma refeição no nosso restaurante. E qual é o conceito do restaurante? O restaurante tem um conceito de gastronomia local, portanto produtos regionais, quer do Porto, quer do Douro, quer de Trás-os-Montes. Uma comida confeccionada de uma forma muito simples, onde o produto é o rei. Com sabores desde mais típicos, desde, por exemplo, a alheira até ao peixe que é trazido todos os dias do mercado de Matosinhos. Muito bem, e estou a ver que temos aqui já preparados alguns vinhos. Sim, é verdade. Eu decidi escolher a prova Grams porque acho que é a prova que caracteriza melhor a nossa visita. Com esta prova, o visitante poderá perceber os diferentes estilos de vinho do Porto. Temos o nosso Six Grapes, que é o nosso Ruby Reserva, que é envelhecido aqui neste armazém nos Grandes Balseiros. Um Tawny já com 30 anos, portanto uma média de idade de 30 anos, que é envelhecido no armazém dos nossos cascos. E o nosso Rei, um Vintage 2000. Com esta prova, as pessoas conseguem perceber os diferentes estilos de vinho, como é que eles são envelhecidos e depois as diferentes características do próprio vinho. Isso parece muito bem. Então vamos provar estes vinhos com estes queijos que estão aqui ao lado. Parece-me uma ótima ideia. Obrigada, Ana, pela visita. Obrigada. Adriano Ramos Pinto foi uma personalidade invulgar. Nesta cave, que foi a sede da sua empresa, existe agora um museu que conta bem a história da sua vida, da sua obra e da sua genialidade. Em 1880, Adriano Ramos Pinto fundou em Vila Nova de Gaia uma pequena empresa que viria a tornar-se uma referência na produção de vinho do Porto e nas técnicas de marketing pioneiras em Portugal. Desde 1990, a empresa faz parte do grupo de champanhes Louis Roederer. Adriano Ramos Pinto era realmente um homem fora do comum. Ele foi um jovem fora do comum, quando aos 21 anos de idade decidiu fundar a sua empresa. Estávamos em 1880. A empresa é essa que felizmente ainda hoje sobrevive, temos 135 anos agora. E é uma empresa, como a Maria João sabe, muito marcada pelo facto de o Adriano ter sido um homem de marketing, aquilo que hoje chamamos um homem de marketing, uma palavra que na altura não existia de todo, mas que o Adriano soube bem o que era, soube dar-lhe vida, não é? Pois, lembro-me de todas as embalagens e todos Exatamente, os cartazes que ele idealizou. É isso, ele tinha um especial cuidado com a qualidade dos vinhos, mas depois os cartazes de publicidade, os artistas que contratava, os artistas que contratava, portanto tudo isso foi muito, muito bem pensado para chegar mais perto do cliente. Ele conhecia o negócio, portanto sabia bem como é que as coisas, como é que se movia no setor e percebeu que o Brasil era um mercado mal explorado, talvez, e ele achou que aí estava o furo da vida dele e, portanto, decidiu apostar no mercado brasileiro, para onde, até à época,
praticamente só se vendia a granel. E como diria o nosso querido historiador José Hermano Saraiva, foi aqui Exatamente que ele aqui. trabalhava. Nós estamos no Exatamente escritório aqui. dele. Estamos no escritório do Adriano. E isto faz parte da visita que se faz aqui às caves. Às caves. Na verdade, nós sabemos que o público que nos procura conhecer um bocadinho mais sobre vinhos, concretamente vinhos do Porto e especialmente sobre os vinhos da Ramos Pinto, naturalmente. O que acontece é que, exatamente pelo facto do Adriano ter sido um homem especial, deixou-nos um património fantástico que nos parece, enfim, pena que não mostremos ao público. E, portanto, é exatamente isso que a Ramos Pinto faz na sua visita. Estes escritórios mantiveram-se quase inalterados desde a década de 30 e hoje em dia temos o gosto de mostrar ao público, que é uma parte fundamental da visita, que nos difere, ao fim e ao cabo, das visitas dos outros colegas do setor que não tiveram um Adriano e, portanto, não têm um espaço como este. Quem pode, pode. O espírito do Adriano Ramos Pinto também se sente nas provas de vinho, com certeza. Também se sente nos vinhos, naturalmente. Temos aqui uma prova especial, eu estou a ver com chocolate. Para si, Maria João, muito especialmente, escolhi uma prova com chocolates porque, às vezes, enfim, o vinho do Porto é uma bebida cheia de tradições, não é? Mas há que ir inovando e as pessoas do setor sabem bem que o vinho do Porto é bom com quase tudo, ou melhor, há vinhos do Porto que vão bem com quase tudo. Normalmente dedica-se o chocolate mais aos rubies, aos LBVs, aos vintage, mas nós quisemos inovar um bocadinho mais e descobrimos que há vinhos brancos, tawnies e rubies, naturalmente, que vão muito bem com diversos tipos de chocolate, também eles diferentes, e, portanto, construímos aqui uma prova que é muito interessante para os nossos turistas e que normalmente as pessoas adoram e, portanto, acho que é uma prova de sucesso. Muito bem, eu tenho cara de quem gosta de chocolate, portanto vamos provar já a seguir. Já. Pode ser? Vamos, claro. A oferta gastronómica no Porto e em Gaia é muito variada. Do tradicional à alta cozinha, de certeza que vai encontrar aromas e sabores que o agradam. Aqui estão as minhas escolhas. Nada como dormir bem para ter forças para o passeio do dia seguinte. Aqui ficam boas sugestões de hotéis mais próximos das caves em Vila Nova de Gaia, mas também no Porto, para estar mais perto do centro da cidade.
Visitar estas caves foi um prazer, mas há mais, muito mais no mundo do enoturismo. Por isso, acompanhe-me na próxima viagem, desta vez à Beira Interior.